Queridos amigos que acompanham o canal, no vídeo de hoje vamos falar sobre essa frase, né, do ministro ali, Paulo Guedes, que realmente deixou todo mundo impressionado, e aí os que gostam do Paulo Guedes vão exaltá-lo mais uma vez, mas na verdade, né, a frase foi muito interessante, mas, né, temos muitas informações aí sobre o próprio Paulo Guedes, que simplesmente, né, gente, não nos deixa contra a dúvida, sobre a questão de que realmente querem acabar com o real, né? Não há outra forma de ler aí o que está ocorrendo, né? Então, vamos falar sobre isso nesse vídeo. Antes das nossas mensagens de sempre, entrem aí no nosso grupo do Telegram, apenas de leitura. Muito em breve aí nossos grupos de WhatsApp estarão abertos novamente. Esperem mais um pouquinho. E quem tiver condições aí de entrar no nosso canal pago para discutirmos aí estratégias, né, nesse momento onde o mercado inteiro está esperando a segunda queda, é algo simplesmente inevitável, né, gente? Não tem como. Então todo o mercado já está inclusive posicionado, né, em shorts aí, e é exatamente nesse sentido que vai as nossas estratégias. De novo, não somos um canal aí de assessoria financeira. Quem quer assessoria, né, entre no canal ali do Fernando Uriti. Não somos um canal aí que indica fundos nem empresas, somos um canal de educação financeira. Maravilha, pessoal, então vamos ler aí o que exatamente o Paulo Guedes falou, né, em uma conferência, né, do Itaú. Então, o cavalo de Troia aí, né, em vez de termos 200 milhões de trouxas sendo explorados por 6 bancos, 6 empreiteiras, 6 empresas de cabotagem, 6 distribuidoras de combustíveis, em vez de sermos isso, aí, né, por mim, pararia aí, porque o resto que ele fala é uma, né, papagaiada total. Vai ser o contrário, teremos centenas, milhares de empresas, né? Como que a gente vai poder ter milhares de empresas, né, com um câmbio que está simplesmente destruindo a nossa nação? Mas vamos falar isso por último, né? Vamos deixar aí um gostinho, né, de quero mais, e vamos falar sobre, né, as questões de sempre. Esse vídeo também, pessoal, traz muitas perguntas aí que fizeram na nossa live. Não publicamos no domingo exatamente porque estávamos fazendo um material muito mais, né, extenso. As perguntas principais foram exatamente em relação ao câmbio brasileiro e como isso pode realmente prejudicar, né, as finanças do brasileiro. Então vamos falar bastante sobre isso nesse vídeo. Então unimos aí o útil ao agradável, né, já que o Paulo Guedes falou isso e fez aí essa fatídica conferência com o pessoal do Itaú, onde ficamos simplesmente perplexos, né, sobre tudo. Então antes de entrar, né, pessoal, nessa questão aí, vejam aí, a inteligência alemã revelou que o presidente chinês, não vamos falar o nome dele, porque, né, tomamos gongada aí de tudo que é lado do YouTube, pediu ao diretor-geral, né, dessa instituição aí também que não falamos, mas é muito engraçado, né, pessoal, para quem assiste Jornal Nacional, a gente adora o Jornal Nacional, né, é melhor que um programa de stand-up comedy, né, só papagaiada, e eles falam esse nome, né, de diretor dessa instituição, dessa organização, né, eles falam, parece que eles estão falando de Deus, né, eles estão falando o nome de Deus, é muito, muito engraçado, né, que encobrisse a severidade desse problema atual que a gente tem de saúde, né, segundo o Dan Spielberg. Então, gente, olha só, isso é algo que está crescendo muito no mundo, então os Estados Unidos já estão com um estudo sério em relação a isso, e agora a Alemanha, né. Muitas informações aí recebemos, né, há muita fake news também, mas o que todas essas nações estão indo na mesma direção é que, assim, primeiro, foi algo realmente, né, que não foi dada a devida atenção para o que acabou ocorrendo. Então, de alguma certa forma, né, tem culpa desse país asiático aí de não ter dado a atenção, não ter espalhado as informações corretas. Então seguraram ao máximo e quando aquilo estourou já era tarde demais, né? Ninguém fala que foi algo lançado por eles, não, isso ninguém está falando ainda, essas organizações, né, oficiais. O que eles falam é exatamente assim, que esse país asiático com essa organização tiveram meio que ali um complô para não tratar a coisa da forma correta. E isso, obviamente, né, pode ter aí implicações muito severas, econômicas, né, como sempre falamos, pois são duas nações aí, né, a China e os Estados Unidos, muito poderosas, né, e a Alemanha também. Imagina a Alemanha entrar no meio desse balaio de gato aí, o que pode trazer consequências econômicas muito profundas para o globo, tá certo, pessoal? E aí, uma questão também muito incrível, né,
milhões de pessoas saem à rua na Alemanha em protesto contra restrições. A gente acha, né, a nossa mídia nojenta aqui, manda o recado para nós que todos os países, né, estão completamente de acordo com os isolamentos, com os lockdown aí, e não é bem assim, né, pessoal? Não é bem assim. Vejam então que há, né, muitas correntes aí alternativas a isso. O povo realmente do mundo aí não está levando numa boa como tentam passar para nós, tá certo? E aí vamos falar um pouquinho então dessa, né, que foi aí a matéria mais pedida, o câmbio, né, gente? Vamos ver aí alguns gráficos. Exploramos bastante essa questão sempre, mas olhem só, né, esse gráfico é muito interessante também. Vejam ali que em 2000, começo, hein, gente, final de 2017, meu Deus do céu, estávamos ali muito perto, né, dos R$ 3, e agora, em 3 anos depois aí, estamos quase o dobro, né? A última vez que realmente bateu R$ 3 foi em 2015, depois de um período longo, né, que ficamos aí alternando entre 2 e pouquinho. Então em 2015 bateu os 3, e como pode agora, né, em 2020 já, então 2 anos apenas após aí, 5 anos, né, dos R$ 3, mas 2 anos apenas após aí 3,20, estava ali mais ou menos, né, quase dobramos então esse valor em muito pouco tempo, né, pessoal? Que coisa, alguma coisa obviamente tem que estar ocorrendo. E de novo, olhem só, já falamos, né, sobre a lira turca. Desde meados de 2011, a lira turca e o real brasileiro caíram mais de 70% em relação ao dólar. Entendo a história da Turquia, que trata basicamente de tornar a economia mais quente dos mercados internacionais de financiamento e estão confortáveis. Mas não recebo a enorme queda, não entendo, né, a enorme queda do real brasileiro. Então, né, de novo, a Turquia teve ali diversos problemas, né, com o próprio presidente que sofreu um atentado, coisa maluca, né, de país realmente que está à beira de uma guerra. Mas o Brasil teve aí, né, a coragem então de passar, em termos de desvalorização, os últimos anos passamos, inclusive a Turquia, para terem uma ideia, né, do tamanho do problema que estamos entrando, e vamos explicar bem no finalzinho do vídeo por que isso está ocorrendo e ainda tende a piorar muito. Uma outra questão muito bacana, pessoal, realmente isso daí, recebemos muitas perguntas, né, na nossa live mais uma vez, tivemos muitos questionamentos sobre a prata, né, então, pô, mas vale a pena comprar prata, afinal ou não vale? De novo, né, gente, o Jim Rickards ali, que é aquele cara, né, que falou sobre o ICE 9, quem não conhece, assista aí o nosso vídeo, ICE, né, ICE-9, é exatamente sobre a grande crise aí que estaria vindo, que teria confisco, todas aquelas coisas ali mais terríveis, né, e ele falou inclusive que a prata se valorizaria mais que o ouro, o que fez com que muitas pessoas realmente procurassem a prata, né, e procurassem inclusive ter a prata aí como ativo. Mas vejam aí, né, atualmente a proporção ouro-prata é 108:1, o que é quase recorde. Isso significa que são necessárias 108 onças de prata para comprar apenas uma onça de ouro. Aqui está uma foto mostrando cerca de $5.000 em cada metal, para lhe dar uma escala, né? Então, de novo, pessoal, fora a questão de comprar, até você consegue comprar no Brasil, né? Tem alguns sites aí, mas na hora de vender você não consegue, né? Então, algumas pessoas dizem que até dá para revender, né, se você mandar por correio, mas imagine, né, gente, olha só, $5.000, então você tem aí uma pecinha de nada de ouro e você tem verdadeiras barras de prata, né? É óbvio que você transportar isso, tiver que mandar por algum, né, correio ou mesmo serviço de moto, aí qualquer coisa, é muito mais peso, né, pessoal, para um retorno que é muito duvidoso, né? Então, mesmo se você for ter um ganho muito maior com a prata, essa questão da revenda e do próprio peso dela é muito complicado, né? Imagine aí grandes investidores simplesmente não conseguem ter um metal desse, né? Se $5.000 já é todo esse peso, imaginem aí quem tem aí 100 mil, 1 milhão para investir, precisaria ter um bunker só para guardar a prata, né? Então é muito interessante essa questão, pessoal. E falando aí, né, de moedas, vejam o Bitcoin, né, pessoal? Não gostamos de falar muito aqui do Bitcoin, pois tem muitas pessoas aí realmente apaixonadas, né, por Bitcoin, mas ocorreu uma questão aí nesse final de semana muito interessante, né? Vejam aí esse comentário ácido, né, que de um economista que seguimos ali. O Bitcoin cai 15% em 7 minutos,
Um mercado manipulado, totalmente manipulado e controlado por baleias, onde a maioria das transações, 90%, os volumes são falsos, pois as trocas fingem ter liquidez que não tem. Bomba maciça e despejo. Spoofing, corrida frontal, lavagem de comércio, scan total. Então vejam aí, né? Realmente as pessoas que seguem aí o Bitcoin tomaram um susto, né? No meio do final de semana, então caiu 15%. E vejam essas duas baleias enormes, né? Então uma 37 milhões de dólares uma operação e 71 milhões de dólares outra operação, né, gente? Assim, de novo, né? Falamos isso aqui reiteradamente. Um outro comentário que fizeram ali num dos nossos grupos, muito interessante. O Bitcoin realmente é um mercado que tem muita baleia, muita sardinha para pouca baleia, né? Então, vocês veem aí que um movimento desse, né? Aí a gente falou isso, nossa, tanto tempo atrás, nos xingaram tanto, né? É um mercado muito fácil de você manipular, exatamente porque o valor total dele é muito baixo, né, pessoal? Então, de novo, muito cuidado com isso. Mas, né, olha só, tudo que estamos falando do real, de novo, né, já tem aí uma análise fundamentalista que todo país que passa por problemas muito severos com a sua moeda, e isso realmente é o nosso caso, acaba tendo um grande ganho nas bitcoins, porque realmente as pessoas ficam com medo, o dólar, o ouro passa a ser monitorado e talvez até confiscado pelo governo, e aí o Bitcoin acaba sendo uma alternativa fora dos governos, né? Então, apesar desse tipo de coisa realmente que ocorre, né, gente? Então, o valor aí é muito instável. Em uma nação que tem um problema crônico no seu câmbio, que é o nosso caso agora com certeza, tende aí a ter, né, um posicionamento maior em Bitcoin por causa disso. Então, vale muito a pena ficar ligado nessas duas questões. Continuando aí, vejam só, né, como estamos cada vez num mundo mais insano. Então, nos últimos 13 anos, a dívida global aumentou 128 trilhões de dólares, mas o PIB aumentou apenas 27 trilhões de dólares. Agora a dívida global está prestes a explodir devido à política fiscal e monetária, e o PIB está se contraindo globalmente. Então, vejam aí, muito interessante, né? Em azul está a dívida global e em vermelho o percentual que isso representa do PIB. É a mesma coisa, né, pessoal? A gente costuma brincar, sempre fazer aí ligações, né, com o nosso salário. Imaginem ali que uma pessoa está prestes a ser mandada embora e foi lá e comprou uma Lamborghini, né? É mais ou menos por aí o que estão fazendo. Vejam essa outra informação, a gente leu, né, primeiramente essa notícia, parecia até que era o Joselito Miller ali, né? Mas não, é uma informação verídica, né? Então, se alguém estava se perguntando como seria a maior contração econômica dos últimos 300 anos, este é um exemplo do Reino Unido. O Banco da Inglaterra prevê a pior crise desde 1706. Não é brincadeira, pessoal. 1706. Estou pensando em implicações, considerando também toda essa impressão maciça de dinheiro. Então vejam ali a previsão, né, do Banco da Inglaterra do tamanho da contração do PIB. Então, realmente, a última vez que teve uma contração assim foi em 1706. Sempre, né, pessoal, um recorde atrás do outro. E as nossas bolsas continuam subindo maravilhosamente bem, né? Por que será que isso ocorre? Vejam esse gráfico também, maravilhoso, né? Então, as bolsas aí, né, as ações aí mundiais tiveram então essa queda inacreditável em março, e aí, né, vejam aí o balanço, né, dos bancos centrais mundiais já estavam aí numa subida, por isso que falamos, né, que essa crise já é antes desse problema de saúde, e no momento que teve essa queda enorme, né, prontamente, olhem só, todos os bancos centrais se juntaram e olhem aí, né, essa linha em vermelho então é o balanço desses bancos, o quanto eles estão colocando de dinheiro na sociedade, e não precisa ser um gênio, né, para entender com esse gráfico que esse dinheiro não está indo, né, para a economia real de coisa alguma, está indo exatamente para os mercados acionários, o que está provocando essa alta completamente maquiada. Afinal de contas, como sempre falamos, se as empresas, né, não vão ter lucro por tanto tempo, qual seria a justificativa para você ter um aumento no valor das ações? Principalmente no momento que é
incerto, né, pessoal? Incerto. Então, se tivesse assim, a partir de junho, acabou. Vai tudo voltar ao normal, vamos todo mundo se unir para voltar a uma, né, produtividade enorme, mas não é assim, né? Simplesmente não há um horizonte, né, para saber o quanto que essas coisas voltam. Realmente incrível. E aí, pessoal, vamos lá então, hein, falar do nosso, né, o herói de alguns aí, Paulo Guedes, né, pessoal? Então, o que será que está acontecendo? Essa conferência que eles tiveram aí com os gestores do Itaú, né? Tanta coisa foi dita. Vamos a alguns comentários aí então, né? Muitas pessoas aí proeminentes falam sobre isso, melhor, né, do que nós falando aí, dando nosso pitaco. Vamos pegar aí economistas já renomados, né? Então, o total de salário dos estados e municípios e também da União em 2020 deve ser algo próximo a R$ 1 trilhão. Segundo cálculos de Guedes, congelar salários por 18 meses economizaria 120 bilhões. Ontem disse que cobriria todo o custo, né, do problema que a gente está tendo aí, será em torno de 500 e 700 bilhões. Beleza. Então vamos lá. A gente vai ter uma despesa, né, a famosa discricionária aí de 1 trilhão. Estamos tendo um aumento, um aporte, né, em contas, em despesas, né, de 500 a 700 bilhões. Maravilha. Esse número só pode fazer sentido se a inflação no período de 18 meses ficar entre 12% e 50%. Alguém precisa alertar que falar números absurdos, mesmo que com convicção, destrói credibilidade. Ciro faz isso bem, né? O Ciro Gomes aí, quem não se lembra, né? Ele mesmo falando que ia perdoar a dívida de todo mundo. Então é uma conta muito simples, né, pessoal? Vamos pensar. Se você já tem um discricionário ali de R$ 1 trilhão, ou seja, para pagar salário, né, das pessoas que são funcionários públicos, já é R$ 1 trilhão. Esses problemas, de novo, né? 500 a 700 bilhões é uma ideia, né? Com certeza, com certeza. Olhem aí, estamos indo para lockdown aí no país inteiro, né? Com certeza essa dívida vai aumentar. Temos ali demos um cheque branco para os nossos queridos políticos, não é mesmo? Com orçamento de guerra. Então é óbvio que não vai ficar aí nos 700 bilhões, vai para 2 trilhões facilmente, né? E qual é a contrapartida que o Guedes negociou com a Câmara? Você congelar o salário por 18 meses, que vai dar uma economia de 120 bilhões de reais. Gente, não precisa ser, né, formado no MIT para entender que essa conta não está fechando, né? Não está fechando. E para piorar de vez, né, o que foi que ele falou então que mais nos doeu, né? Mais uma vez vamos pegar aí os posts do nosso amigo Fernando Urich, que, né, nos vídeos ele tenta ser muito mais ponderado e às vezes no Twitter ele, né, acaba abrindo o coração e falando aí as verdades, né? Olhem só, arrepios ao assistir a live do Paulo Guedes com o pessoal do Itaú. Estão fazendo experimento monetário deliberado. Só digo o seguinte, o Bacen não é Federal Reserve, real não é dólar. Eu juro que não lembro o ministro da Fazenda dizer para a população se acostumar com moeda mais depreciada. Compre em dólar, é tudo que consigo concluir das falas do ministro. E para fechar, mas não tem inflação, não importa câmbio alto. Ainda bem que somos autossuficientes. Já pensou se precisássemos importar algo? Gente, simplesmente assim, ficamos muito felizes, né, quando vemos esse tipo de coisa, porque é simplesmente o que falamos aí todo dia, né, gente, todo santo dia. Se você está, né, com seu câmbio aí descontrolado praticamente, que é o que está acontecendo com o Brasil, poxa, cada semana que passa aí sobe 20 centavos, caramba, né? Vamos chegar a quanto? 10 reais o dólar, certo? E parece que o ministro, ele quer mais é que suba mais, né? Cortando os juros mais ainda, a gente vai economizar com a dívida pública legal, pois o nosso juros, né, vai ser menor. Mas o que adianta isso se os investidores estão indo embora do país? Isso vai fazer com que o câmbio exploda. Num primeiro momento a gente vai ter deflação, só que no momento que a economia começar a voltar ao normal, caramba, a gente não importa coisa, a gente vai importar coisa por um preço muito mais alto. A pessoa que vai produzir está importando, né, os produtos que são a base do que ele vai entregar. Se estiver aumentando muito, é óbvio que ele vai repassar isso para o produto final. Isso vai causar uma inflação enorme, gente. E esse tipo de coisa não pode acontecer no Brasil. O Brasil não tem crédito na praça para fazer um experimento desse, né?
Então a única conclusão, gente, que a gente consegue tirar é o seguinte: assim como Sérgio Moro, né? Vejam, de novo, gente, não entramos em política, né? Não defendemos político A ou B, mesmo porque achamos que todos eles só querem uma coisa, que é, né, ganhar dinheiro e explorar o povo, todos, né? Mas é muito claro que o Sérgio Moro entrou no governo Bolsonaro e o Sérgio Moro foi um grande ator aí, né, para desestabilizar muito mais o governo, certo? Porque ele estava lá dentro. Pô, ele gravou coisa e deu pro Supremo, né? Pelo amor de Deus, né? Beija antes, né? Pelo menos. E o Paulo Guedes, gente, parece realmente que é isso, né? Parece que é. O Paulo Guedes parece petista, poxa, né? Nem a Dilma teve a coragem de fazer isso que o Paulo Guedes está fazendo, poxa. A Dilma baixou os juros lá para 6,5, a inflação começou a subir e já aumentaram os juros novamente, certo? Caramba, a gente vai fazer um experimento desse no Brasil, né? Não tem como, gente. Se fizer uma coisa dessa no Brasil, nós vamos virar a Argentina, não tem outra saída, né? E realmente é isso que parece, pessoal. Parece realmente que a diretriz agora é baixar os juros ao menor, menos até, chegar a zero, chegar a negativo. O dólar explodir, chegar em 10 reais, se for preciso, não tem problema. Isso vai realmente fazer com que quando as coisas começarem a voltar ao normal, a inflação exploda, né? Exploda, e realmente a gente vai ter aí um descontrole da nossa moeda, que conhecemos muito bem. A gente tinha isso nos anos 80 e trouxe a hiperinflação para o nosso país. Maravilha, pessoal. Então, né, um amigo falou aí, pô, o Morfeu bombardeia a gente de problema e depois fala maravilha, né? É exatamente o maravilha, né, pessoal, para a gente tentar levar as coisas aí numa boa, porque senão, né, só nos cabe aí se desesperar, e não é essa a nossa intenção. A nossa intenção é exatamente nos protegermos na medida do possível, não ter dívida, né, levar aí uma vida financeira mais saudável. Maravilha, pessoal, então, uma excelente semana a todos aí, vamos ver aí o que acontece mais essa semana, promete ter fortes emoções. Curta o nosso vídeo, curta o nosso canal, entre na nossa comunidade no Telegram. Um grande abraço!